Bom dia, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Muito bom dia, muita quarta-feira de luz para você aí. Que você, aonde você estiver, você nesse momento receba aí o meu carinho, um jato de luz prateado em cima da sua cabeça, para que você seja iluminado durante esse dia inteiro. E hoje, gente, nós vamos falar de um assunto muito especial. Vamos falar sobre crianças. Crianças difíceis, crianças desafiadoras, crianças que dão trabalho, tá? Mas antes da gente falar sobre isso, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciene Berger, eu sou mentora, professora, sim, eu dou formação em constelação familiar. Eu sou treinadora e o meu foco aqui hoje com vocês nesse programa é falar o que é a constelação sistêmica, o que o pensamento sistêmico, o que o movimento sistêmico ele pode fazer e contribuir na sua vida em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto. Nós somos um conjunto. Né? Um conjunto de consciência, inconsciente pessoal e inconsciente familiar. As constelações, ela pode te ajudar a olhar qualquer dinâmica que você possa estar herdando aí da sua família. E se você já gosta de constelação, se você já conhece um pouco desse assunto, se quer aprender mais também, então eu vou te fazer um pedido. Me segue lá no Instagram, @LucieneBerger. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, a gente também tem o YouTube, é Luciene Berger, Consteladora. Esse Berger, ó, vou pronunciar para você. É que nem aquele piloto lá de Fórmula 1 lá atrás, sabe? É Berger. E não acho que é meu parente. É só acho que os nomes são iguais porque viemos das mesmas origens, né? Então, vamos lá. Luciene Berger, o Instagram. E o YouTube é Luciene Berger Consteladora. E se você quiser marcar a sua constelação, você vai entrar em contato com a gente lá no WhatsApp, o 97434 9096. 97434 9096, tá? Marca lá o seu horário. Lá também você pode participar de um grupo que toda quarta-feira, inclusive hoje, você pode assistir gratuitamente pelo Zoom uma constelação. Hoje eu vou falar de crianças difíceis, desafiadoras, crianças, eu não aguento, né? Não aguento. Então a primeira coisa que eu vou dizer a vocês, escuta o que eu vou falar. Crianças difíceis, sistema difícil. Crianças difíceis, sistema com dor. Crianças difíceis, família com dor. As crianças, elas são a representação clara das dinâmicas inconscientes de uma família. Como assim? Vamos lá. Para a gente entender um pouco isso, eu vou ter que falar um pouco de conceitos. Senão vai parecer que eu estou jogando negócio na tua cabeça, você tem que aceitar, certo? E não é isso. Bom, primeiro conceito que eu gostaria que você entendesse, tá? Isso é a ciência do fenômeno, já dizia, tá? E aí, recentemente, no dia 27 de fevereiro, a revista Scientific Reports publicou um estudo da Universidade da Flórida em que ficou claro, eles conseguiram comprovar através de estudos que sim, herdamos as memórias de traumas dos nossos antepassados, tá? Eles conseguiram comprovar isso. Eles pegaram lá um pessoal que era refugiado de guerra, né? Lá pelos anos 80, que estavam grávidas, e perceberam os comportamentos dessas crianças que vieram depois, né? E compararam com as crianças que não passaram por aquilo, mas que estavam no mesmo local. Então, pegaram aqueles que participaram da guerra e aqueles que saíram um pouco antes. E aí, eles começaram a perceber que as crianças tinham as mesmas atitudes que os adultos lá atrás tinham. Um exemplo claro é que quando foram tirar foto da menina, a menina levantou a mão para cima. Ela confundiu a máquina fotográfica com uma arma. Então, foi uma reação instintiva, que tem uma memória genética. E o que significa isso? O que eu já disse aqui algumas vezes e vou repetir. Além da cor dos seus cabelos, do formato do seu nariz, da cor da sua pele.
pela cadeia genética, pela hipergenética, você também recebe na sua memória celular as memórias boas e também as de dores dos seus antepassados. E em algum momento, sim, você pode estar manifestando isso através de situações e comportamentos desafiadores. Dito isso, eu tenho que contar outro conteúdo. As crianças, elas olham para os pais como uma referência. Elas olham com aqueles olhinhos do tipo, uau, eles são tudo para mim. Os pais, por uma criança, deveriam ser a referência de segurança, proteção. Deveriam, né, na medida do possível, trazer a consciência do certo, dos costumes, né? Deveriam proteger, né? Deveriam entender esse universo infantil e, na medida do possível, educar essas crianças com comportamentos, com conceitos sociais, com conceitos apaziguadores, amorosos. O fato é que esses pais também já foram crianças. E os pais desses pais não fizeram terapia. Então, eles trazem muita carga, muita dor, muitos pesos. E as crianças olhando para os pais, que admiram profundamente e que fazem tudo por eles, tudo. As crianças são capazes de fazer tudo pelos esses pais. Elas começam a observar os comportamentos desses pais, conscientes e inconscientes. E começam a manifestar, muitas vezes, comportamentos que refletem, na verdade, a história do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Então, como que funciona? O ser humano, a psique dele, ele tem muitas facetas. Então, a gente tem aí o eu superior, né, o self, a gente tem a consciência, que é só 7% de quem você é, segundo Jung. E temos o inconsciente, que é dividido em inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, arquétipos. Então, tem uma série de coisas lá dentro. Mas o fato, aí anotem uma coisa que eu vou falar. Uma pessoa adulta, quando vai fazer um trabalho, por exemplo, eu atendo muito mulheres, tá? Aí a mulher chega lá para mim e fala assim, eu tenho um problema de autoestima. Eu fui rejeitada pela minha mãe, eu me sinto insegura. E aí ela começa a falar de uma série de coisas, tá? Ela não é composta de uma parte consciente, uma parte inconsciente pessoal, que é o que aconteceu com ela desde o momento da concepção até agora, e o inconsciente familiar, que é o que aconteceu na família. Ela é composta de tudo isso. Então, quando ela chega no set terapêutico para mim, eu digo assim a ela, nós vamos ter que trabalhar esses 3 lugares. A sua consciência, o seu inconsciente pessoal, os seus traumas aí que aconteceram e a sua transgeracionalidade, os traumas da sua família. Adianta ela vir com uma demanda de eu preciso aumentar minha autoestima e só ficar olhando para a consciência, fazer exercícios de autoafirmação, eu sou maravilhosa, eu sou o centro do universo? Adianta fazer só isso? Não adianta. É por isso que muita gente fala assim, mas eu já fiz terapia, eu já fui nessas imersões, eu já fui ali, eu já fui lá. Mas você olhou as 3 esferas? A consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo? Se você não olhou esse tema através das 3 esferas, não vai ser a mesma, com muita chance. Então, quando eu falo isso para elas, eu proponho assim, nós vamos fazer um trabalho aqui terapêutico, onde eu vou te dar ferramentas de compreensão e conscientemente você vai falar assim, vou fazer esse trabalho aqui. Vou olhar no espelho e vou falar que me amo profundamente, que eu sou maravilhosa. Mas para eu chegar nesse lugar de afirmar que eu sou maravilhosa, antes eu tenho que olhar para as dores, os traumas que ela viveu na vida pessoal dela e os da família. E tem técnicas para isso e a constelação é a grande ferramenta de mudança. Inclusive, a gente faz isso até num retiro, numa imersão de um fim de semana que chama Desperte Sua Essência, que hoje é só para mulheres, né?
A gente já fez lá no passado para homens também, mas as edições de agora, né, desse ano, serão só para mulheres, onde a gente vai ver temáticas como rejeição, baixa autoestima, insegurança, falta de amor próprio, os traumas de modo geral, nessas 3 esferas. E aí sim, olhando essas 3 esferas, a gente consegue sair dessa dor definitivamente, tá? Então já fica a dica aí, se você tem um desses problemas, tem o que fazer com isso, dia 23 a 25 de maio, desperte sua essência, você pode cuidar disso. Mas por que eu disse tudo isso? Para você entender que a gente tem que trabalhar essas 3 esferas. A consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E não é diferente na criança. O que muda na criança, e aí vai dependendo muito da fase dela, da idade dela, é que as demandas dela estão mais relacionadas à família do que simplesmente os traumas pessoais. E criança, na parte de consciência dela, é muito desafiador você falar assim, olha, então agora você vai falar assim, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhoso, não é? Então, criança, é mais desafiante você trabalhar em constelação quando ela é muito pequenininha. Até porque ela não consegue assumir aquilo. Então, quando a criança é pequena, quem constela por ela são os pais. Porque, na verdade, na última linha, a criança vai estar trazendo a dinâmica da família. Como assim? Ó, é simples. Eu não disse que as crianças olham para os pais, com aquele olharzinho de admiração, de amor. Eu quero que me ame, me ame, me ame. É o que uma criança sempre pede. Ela é capaz de fazer tudo pelos pais, inclusive adoecer, inclusive trazer os comportamentos pela hipergenética, pela herança genética, iguais aos dos pais. Só que ela não sabe resolver aquilo. Ela não sabe como fazer aquilo, dissolver aquilo. Então, ela começa a ter comportamentos para mostrar aquilo. Então, eu vou contar um caso aqui, ó. Alguns, tá? Um dia, uma mãe chegou para mim e falou assim, o meu filho tá muito irritado, tá muito bravo, tá muito nervoso, agressivo, ele grita, se joga, quer bater na gente, quer bater no pai, agora tá batendo na escola, já fui chamada na escola. É uma criança super difícil. Eu não consigo lidar, olha a palavra da mãe, eu não consigo lidar com isso. Primeira coisa que a gente já vê aí é uma desordem familiar. Quando a criança está mandando na sua casa, tá tudo bagunçado. Sinto muito informar. Criança é pequenininha, tem que ser disciplinada, não com medidas coercitivas. Não é isso. Mas tem que ser disciplinada para entender o quê? Aqui, quem manda é o papai e a mamãe. Aqui, as regras vão ser essas. E ela vai amorosamente acatar se você amorosamente o fizer. Não adianta você passar a mão na sua cabeça, da cabeça daquela criança todo dia e depois, quando você está irritado, você exigir que ela faça alguma coisa. Deixa que a mamãe faz. Deixa que a mamãe faz. Aí a criança nunca teve a oportunidade de fazer. Ela não sabe nem como fazer aquilo, porque você sempre fez por ela. E aí depois você quer que ela faça porque você está atrasada. Ela não vai fazer. E aí você briga com ela. Isso é um exemplo, tá? Outro exemplo é você chegar e falar assim, eu não aguento. Isso é uma desordem. Quando a criança está imperando na sua casa, é uma desordem. E é uma desordem por quê? Porque com certeza, na sua dinâmica pessoal, familiar, você tem alguma demanda ali com seus pais também. Porque você tem que ter a força de pôr o limite, de falar não. Essa força a gente ganha do nosso papai. É o nosso papai que nos dá essa força do limite, do não. Voltando ao caso. Até aqui eu acho que está dando para entender, né? Voltando ao caso. Essa criança, então ela começou a brigar na escola. Porque enquanto ela estava brigando só em casa, os pais sabiam que tinha um problema, mas não efetivamente queriam mexer naquilo. Porque dói, né? O pior de você saber que tem um filho com problema é você ter a coragem de olhar para esse problema que você vai ter que resolver. Então, tem muitos pais hoje que, infelizmente, postergam isso.
Aí eu tenho que levar meu filho no médico porque ele tem isso, isso, isso. Aí você vê, eles estão sempre dando desculpa e não leva. Por quê? Porque na hora que descobre, vai ter que trabalhar sobre isso, né? Mas a criança só foi atendida, só foi vista quando ela começou a agredir o coleguinha na escola e a professora. Então eles chegaram para mim e falaram assim: ele era agressivo em casa, brigava, gritava, imperativo, e agora está fazendo isso na escola. E lá na escola, a professora falou: ele bate nos amigos, ele quer no tempo dele, ele grita e agora está me agredindo. Quando a gente abriu as constelações, o que apareceu ali? Apareceu algo que a gente já imaginava, uma dinâmica familiar. Mas para eu abrir essa constelação, eu disse assim: eu preciso que você e o seu esposo estejam. A criança nem precisa. Ela não tem como se responsabilizar pelas coisas. Ela é muito pequenininha, nesse caso ele tinha 5 anos. Mas você e seu marido tem que assistir. Aí eles foram. E abrimos a constelação. E em constelação a gente fala assim: para onde você está olhando? Ou seja, para onde é o problema? Para onde você está direcionando o seu olhar, né? E aonde a criança estava olhando? Para a relação do pai dela com o pai dele. Ou seja, o pai dela e o vovô dela tinham o mesmo comportamento. O pai dela gritava, o pai dela esperneava, o pai dela queria a atenção daquele pai de todo jeito, e o vovô não estava emocionalmente presente. Então, o pai dela tinha raiva do pai, era agressivo e manifestava essa agressividade dentro de casa, talvez sem consciência. E a criança, ela é um processo é uma esponja, né? Eu brinco que é uma esponja sistêmica, porque ela absorve tudo que ela está vendo aqui, mas o que está no inconsciente também. Então, a criança começou a manifestar o quê? O mesmo comportamento, a mesma dor que o pai tem. Igual. E no meio da constelação, o pai falou assim: quando eu tinha a idade dele, a minha mãe disse que eu era insuportável, que eu era difícil, eu me comportava exatamente igual. E aí eu falei: então a gente precisa olhar para a sua história com o seu pai, né? É você que tem que resolver isso, porque enquanto você não resolve isso, seu filho vai continuar. Porque quando você resolver isso, vai acalmar isso em você e acalma isso nele. Então, o trabalho, quando falamos de crianças desafiadoras, é um trabalho com a família. No caso desse menino, foi um trabalho com o pai e a mãe dele. A gente teve que trabalhar o pai, o que ficou na história do pai dele lá, para ele ficar calmo. E ele ficou. Se acalmou. E criança é isso. Vai trazer as dinâmicas que os nossos pais, né, que os pais não resolveram, que os avós não resolveram, como uma oportunidade de você, adulto, resolver. Então, quando você fala criança, é difícil, eu não dou conta, mãe, você já tem um problema aí. Vai olhar sua relação com seu pai. Eu recomendo. E quando você abre um campo de constelação e vê uma criança super agressiva assim, essa história é uma reprise de uma história ali de um ancestral. No caso desse menino, foi a reprise da história do pai dele com o avô. Tá? Outras coisas que podem acontecer. Mas antes, se você chegou agora, eu estou falando de crianças difíceis, sobre o olhar da constelação, sobre o pensamento sistêmico. Né? E se você ainda não me conhece, eu sou Luciene. Me segue lá no Instagram, @LucianeBerger. E se você quer marcar a sua constelação, se você tem uma criança aí que está sendo desafiadora para você, vem com o coração aberto. Marca a sua constelação, porque não existe nada melhor na vida do que você se cuidar, se curar e poder assim liberar o seu filho. Porque eu sei que tudo que uma mãe quer é liberar o filho de qualquer coisa, né, que ela possa estar carregando. Então, vai lá, marca a sua constelação, é um WhatsApp, é o 11 97434 9096. 11
7434 9096. Vou dar um outro caso aqui que é muito interessante, porque não é só com os pais, é uma história familiar, né? A mãe chegou para mim e falou assim: o meu filho, ele não se relaciona com as crianças do colégio, tem dificuldade de alimentação. Por um tempo na vida, ele andou nas pontas dos pés, ele não consegue pôr o pé na grama, ele é uma pessoa irritada, ele é uma pessoa desafiadora, e eu já não sei mais o que faço. Essa criança, ela estava no estudo ali de um espectro de TEA, né? Um espectro autista, tá? Mas, quando ela falou isso, nós abrimos a constelação. E o que a gente olhou? Ela estava dirigindo o olhar dela para o irmão que não nasceu. Ela era uma criança, fruto de uma inseminação artificial, e ela olhava para os irmãos que foram excluídos, descartados nessa inseminação. E era para lá que se dirigia o olhar dela. Então, todo aquele sintoma que ela tinha era para olhar para aqueles irmãos que não eram geneticamente considerados saudáveis para uma inseminação, não eram considerados perfeitos para uma inseminação. Então, ela trouxe, nesse caso, toda uma carga de comportamento para que aquelas crianças fossem vistas. Uma vez que a gente deu lugar para esses irmãozinhos, porque, gente, eu não estou falando aqui que não é para fazer inseminação artificial, não é isso. Mas toda vida pertence ao sistema. Toda vida. Aquela que sobreviveu ou não. Toda vida pertence ao sistema. E quando a gente ignora isso, quando a gente não inclui essas crianças que foram abortadas, no caso aí descartadas, ou por até mesmo por aborto espontâneo, né? Quando a gente não inclui ela na vida dos nossos filhos, na nossa vida familiar, um dos nossos filhos vai trazer comportamentos desafiadores. A minha filha mesmo, eu perdi meu primeiro filho, ela manifestava uma insegurança absurda. Aí, quando a gente foi olhar essa insegurança, ela estava olhando para o irmão que não nasceu, que não sobreviveu. Então, nesse caso desse menino, que estava lá sendo diagnosticado com espectro autista, etc. e tal, ele olhava para esses meninos, para essas crianças que foram descartadas. E sim, o comportamento dele melhorou muito. Mas a mãe e o pai têm que mudar o comportamento também, dando lugar para aquelas crianças e trabalhando com esse menino de uma forma que ele não é um menino difícil, ele está representando algo. Então, trabalhar de uma outra forma. Parar de falar que ele é desafiado. Ai, você é muito difícil. Quem fala isso para um filho, está reforçando que ele vai dar trabalho. Né? Então, tem que trabalhar os pais para isso. E trabalhar a gente adulto dá trabalho, né? Mas é preciso para os nossos filhos terem uma vida melhor, se liberarem. Então, quando eu falo de criança, a gente precisa entender que ela está inconscientemente manifestando a história dos pais, dos avós, dos irmãos que não nasceram. Por isso, às vezes, são desafiadoras. E, conscientemente, elas estão aprendendo com o comportamento desses mesmos pais, desses mesmos avós, dessa mesma família. Então, não adianta depois você falar que seu filho é desafiador, é difícil, se você não olhar para a sua história, você não olhar para isso e começar a trabalhar você mesmo. Um dia desse, mamãe chegou para mim e falou assim: posso constelar meu filho? Aí eu falei: pode, mas qual a idade dele? 50 anos. Não pode. Um homem de 50 anos é um homem com livre-arbítrio, ele já fez as escolhas dele. Se ele quiser sair dessa dor, ele tem que fazer o movimento eu quero sair da dor. Quando uma mãe fala que quer constelar um filho de 50 anos, aonde está essa dor? Está nela. Ela precisa olhar. Ela precisa falar: olha, eu fiz o meu melhor e agora é com você. Isso que você está carregando é teu e o que é meu fica comigo. Então, as mães tentam a todo momento salvar os filhos, não é? Mas você quer salvar o seu filho? Constele. Constele a sua história. Cure você. Quando você se curar, o Bert Hellinger já dizia, uma mãe curada é um filho curado. Uma mãe que olha para ela, que vê as dinâmicas dela,
o filho ele consegue olhar e falar assim: agora eu não preciso mais fazer isso. Agora eu não preciso mais ser agressivo. Agora eu não preciso mais carregar esse comportamento, porque ela foi curada. Porque meus irmãos, no caso desse menino, né, que eu trabalhei, meus irmãos foram curados, eles foram vistos. Então, quer fazer algo pelos seus filhos? Olhe para você. Quando eles são pequenos, traga o tema deles. Traga o tema deles. E você vai ver que o tema deles vai falar da história sua, do seu marido, da sua família. E cuide disso. É a única forma que a gente tem de libertar as crianças dessa dor. E aí eu vou dar um spoiler. Os animais também fazem isso. Mas eu vou deixar isso do animal para a semana que vem. Na semana que vem, você que tem um filho desafiador, você que tem um animal com dor, com sintoma, que está dando problema, que está com um comportamento diferente, fica comigo aqui que eu vou falar sobre isso e vou abrir aqui o atendimento. E aí você vai poder ligar para cá e tirar suas dúvidas, tá bom? Foi uma alegria estar o dia de hoje com vocês. Eu espero que você tenha gostado. Para você que quer me seguir, vai lá no Instagram, @LucianeBerger. Esse Berger é Berger. Tem mais conteúdo como esses no YouTube. É Luciane Berger Consteladora. E se você precisa olhar para você, para o seu filho, para a sua criança, qualquer que seja o motivo que ela esteja manifestando, marca a sua constelação. A gente vai te atender com todo respeito, com toda amorosidade. E marca lá no WhatsApp, no 11 974 34 9096. Eu vou deixar vocês hoje aqui. Boa semana para vocês. Aguardo vocês semana que vem para falar de crianças, te atender e animais, tá bom? Beijos!